Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Nós hoje não oramos uns com os outros, faremos isso ao fim do culto. Temos famílias inteiras viajando, temos a família do presbítero Fausto que está enferma, começou com a Nayara, agora já está com o Fausto. E nós temos aí uma nova cepa da Covid, conhecida como a Covid da Roquidão. É uma cepa que veio do Piauí. Então, ela permanece depois por uma tosse longa. Tem irmãos aí que tem até 30 dias, 40 dias que fica com essa tosse. Nós vamos também estar orando por esses irmãos, tá bom? Abra a sua Bíblia, amada igreja. Estamos terminando a carta de Paulo aos Romanos. É interessante, nós lemos, talvez você nem percebeu, nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, versículo por versículo, durante 1 ano e 56 dias. Nós, apenas para relembrar, você sabia quais livros nós já expomos aqui? Só para você ver que a gente já aprendeu muito. Nós expomos 2 evangelhos, Marcos e João. Das cartas de Paulo, nós já expomos Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses. Das epístolas gerais, nós expomos 1 João. Já expomos Hebreus e já expomos Apocalipse. A partir de domingo que vem, se Deus permitir, começamos a expor um tipo de literatura diferente das cartas de Paulo. É uma forma de escrever completamente diferente, mas com conteúdo inspirado por Deus, que é as cartas de Pedro, não é? Então, nós temos aí um projeto de permanecer durante aí pelo menos 1 ano nas epístolas de Pedro, e se Deus permitir, nós cresceremos muito. A ideia é fazer uma introdução durante esse resto de ano dos 2 primeiros capítulos, o ano que vem, a partir de fevereiro, retomar a exposição dessas cartas, tá bom? Pois bem, a gente chega ao final da carta de Paulo aos Romanos. Para quem esteve aqui na introdução, na introdução da carta, nós já fizemos alusão ao desejo de Paulo de visitar essa igreja. Então, principalmente o capítulo 16, foi exposto lá na introdução da carta. E hoje nós queremos olhar para o capítulo 15 e aprender um pouco sobre a igreja de Roma e a vocação da igreja de Cristo. Tá bom? Romanos capítulo 15. A partir do verso 14, pastor, tomar uma água aqui. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que vocês estão possuídos de bondade, uma igreja cheia de todo conhecimento, uma igreja apta para admoestar uns aos outros. Contudo, eu vos escrevi em parte com mais ousadia, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus.
Paulo está falando da carta que ele escrevera, de todo o conteúdo da carta, que é oriundo da graça, e que não obstante a igreja de Roma ser uma igreja madura, ele se viu impelido, compelido pela graça de Deus a escrever esse conteúdo extraordinário que foi a carta de Paulo aos Romanos. Depois ele continua dizendo a partir do verso 16: graça outorgada para que eu seja ministro de Cristo Jesus, ou de Cristo Messias, entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Jesus Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e de prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até Ilírico, eu tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre um fundamento já edificado. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo aqui faz uma citação do Antigo Testamento, a carta do profeta Isaías, capítulo 52, verso 15. A partir do 22 ele diz: e esta foi a razão porque também muitas vezes eu me senti impedido de visitar vocês aí em Roma. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, eu desejo muito visitar-vos. Pense em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Paulo aqui está dizendo o desejo que ele tinha de ir para a Espanha. Se você olhar Jerusalém para chegar na Espanha, passava por Roma, claro. Então Paulo tem o desejo: eu vou sair de Jerusalém depois que eu entregar as ofertas aos gentios e judeus, aí eu passo aí, permaneço com vocês um pouco em Roma. Paulo não conhecia aquela igreja, não é uma igreja de tamanho destaque, da capital do império, Ele diz: eu permaneço com vocês aí, esse é meu desejo. Verso 25: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Por quê? Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, estes devem também servi-los com bens materiais. Paulo está falando: mas antes de ir para aí, eu estou com uma coleta feita entre a igreja dos gentios, e eu vou levar essa coleta, um quebra de paradigma, para distribuir entre a igreja judaica em Jerusalém. Depois que eu fizer isso, então, eu projeto ir para a Espanha, e então eu passo um dia com vocês aí. Coisa impressionante, Gentio levantando oferta para abençoar judeus. Essa teologia de Paulo nos ensina isso em Romanos inteiro. O muro de separação foi derrubado. Verso 28, então, ele termina dizendo: tendo, pois, concluído isto, assim que eu terminar de fazer isso aqui em Jerusalém, havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, eu vou lá para a Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, eu irei na plenitude da bênção de Cristo. Aqui termina essa carta, porque a partir dali é Paulo pedindo oração e dando as suas saudações finais a toda a sua equipe, e que era um monte de gente. E no final ele termina com aquela doxologia linda, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Então que Deus nos abençoe.
O que a gente aprende com isso? Não obstante o texto ter muito a ver com a obra pastoral ou apostólica de Paulo, o pastor hoje quer olhar para a visão que Paulo nos traz da igreja de Roma e, a partir disso, fazer uma aplicação eclesiológica sobre a minha e a sua missão, como também gentios alcançados pelo mesmo evangelho que os irmãos de Roma foram aqui alcançados. Então, eu lembro muito bem de William Carroll, quando ele, chamado o pai das missões modernas, quando ele mesmo se dispõe a ir levar o evangelho, ele diz aquela frase muito conhecida, né? Tentemos grandes coisas para Deus, diz Carey, e também esperemos grandes coisas dele. É uma igreja que avança, é uma igreja que, não obstante o seu tempo em que ela está inserida e as dificuldades que ela enfrenta, é uma igreja que nenhuma porta pode ser fechada diante do avanço do Evangelho. Uma igreja que depende da graça e confia inteiramente na obra do Espírito Santo. Então, Romanos 15, 14 a 33 não é apenas um relato de uma viagem, mas é uma janela para o coração do apóstolo Paulo, um pastor que amava a igreja, um pastor que amava os perdidos, e também uma lembrança e um chamado para nós hoje, 2000 anos depois, para continuar amando o Senhor e amando os perdidos. E continuar essa obra avançando, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Terminada essa introdução, eu quero pensar na vocação da igreja olhando para 3 pontos importantes. Eu peço ao Mateus que coloque o próximo slide, que o deixe ali. Primeiro, Paulo mostra que a igreja que avança, a igreja que tem relevância no tempo em que ela está plantada, é uma igreja madura. Nós vimos isso dos versos 14 a 16, onde ele diz o seguinte. Se você quiser acompanhar, ele diz: é certo, eu estou, meus irmãos, a vosso respeito, de que vocês estão possuídos de bondade. Era uma igreja cheia de bondade, cheia do conhecimento da Escritura, e uma igreja apta para ensinar uns aos outros. Daí ele dizer: apesar disso, eu ainda insisto em escrevê-los, não é? Orientado pela graça de Deus, no verso 15, para que eu continue sendo ministro de Cristo entre vocês, aí em Roma, no sagrado ou no ministério apostólico a que Deus uma vez me confiou para a santificar a igreja pelo poder do Espírito Santo. De modo que havia um equilíbrio naquela igreja, em Roma, de vida piedosa, o que ele chama de bondade. Mas não somente havia bondade, mas havia uma doutrina sólida. Era uma igreja firme na Escritura, era uma igreja doutrinariamente firme, apesar de estar inserida ali numa capital idólatra de um tempo terrível que foi toda aquela era dos romanos. Ali havia uma igreja com judeus, com gentios, reconhecida pelo apóstolo Paulo, de uma igreja cheia de boas obras, de bondade, de piedade, mas era uma igreja firme na prática da Escritura, no conhecimento das bases da fé cristã. E também uma igreja chamada de apta para pastorear uns aos outros. Quando João Calvino comenta esse texto, ele diz, abre aspas, Paulo não bajula a igreja, mas ele reconhece, sinceramente, a graça de Deus na igreja de Roma. E ainda assim, Paulo nos lembra, não é, porque ninguém está tão perfeito de que não precise avançar um pouco mais, de que toda essa carta foi escrita para que eles se lembrem de onde Deus já os levou, mas que eles devem continuar crescendo na graça, na bondade, no conhecimento, na responsabilidade de ser a igreja de Deus neste mundo. Uma igreja madura é uma igreja humilde, humilde o suficiente para sempre continuar
a aprender. Quando a gente olha para esse texto, é como um professor, no lugar de Paulo, elogiando o bom aluno, mas dando a ele exercícios para que ele continue crescendo. É isso que Paulo fala. Ele elogia a igreja, mas ele chama ela ao desafio. Continue avançando e crescendo na graça de Deus. Aqui a gente para primeiramente para olhar não só para a igreja de Roma, mas também para nós que a somos hoje. Nós temos que buscar refletir a bondade de Deus entre nós. Por todos nós. É interessante lembrar que todos estamos sendo aperfeiçoados à imagem de Cristo. Então nós temos que ser uma igreja cheia de bondade uns para com os outros. É por isso que ele trata do termo os santos. Temos que lembrar que somos todos, como diz o mestre Spurgeon, somos todos mendigos ensinando uns aos outros aonde encontrar o pão. Essa igreja era uma igreja cheia de bondade, e a nossa deve ser também uma igreja cheia de bondade uns para com os outros. Cada um de nós aqui tem uma história. Eu já há 10 anos os conheço. Nós temos divórcios, nós temos filhos talvez mais difíceis, nós temos viúvas, nós temos adolescentes dando trabalho, nós temos adultos cansados em um mundo que procura cada vez mais tirar proveito do povo, e que parece que a segunda-feira se torna sempre um desafio. É uma igreja madura por entender que a vida não é um parque de diversões, mas ela tem que se encontrar aqui dentro no espírito de bondade. Espírito esse que conduz a essa igreja, diz Paulo, a um conhecimento mútuo da Escritura, mas que vai gerar uma prática. Daí ele dizer bondade, conhecimento e vida pastoral. Isso tudo está lá no verso 14 adiante. Ele diz, vocês são cheios de bondade, vocês conhecem a Escritura, e vocês agora devem pastorear e continuar pastoreando uns aos outros. Nós temos que lembrar de cuidar uns dos outros. Eu acho isso tão bonito, Paulo lá, provavelmente de Éfeso, escrevendo a irmãos que ele nunca havia visto, mas que inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo, olha, vocês são uma igreja bondosa, vocês são uma igreja firme, pastoreiem uns aos outros. A gente acha que isso às vezes é uma coisa nova, não é uma coisa nova. O pastoreio mútuo é uma coisa de 2000 anos atrás. As missões modernas criam métodos de todo jeito e vai mudando. Eu que conheço o Evangelho a partir de 1990, eu te dou aqui rapidinho 10 métodos já inventados e que nenhum deles superou o simples Evangelho da Palavra de Deus. Pastoreie uns aos outros, não como dominadores, como irmãos. Então, é mais ou menos assim. Eu percebi que o neto não veio ao culto, e eu fiquei uma semana sem encontrar com ele. Eu perguntei à esposa dele, o que foi com o neto? Pastor, o neto está enfermo, tem 2 semanas que ele não consegue vir, tosse, incomoda todo mundo. Pronto. Essa é a ideia de cuidado mútuo, não é? E isso é feito pela própria comunidade. Por isso que se você passou a vida inteira dentro de uma comunidade e não gerou relacionamento, você tem problema grave. Porque aqui é o lugar de relacionamento serem criados. Esse papel é dentro da relação de
convivência. Nós temos aqui a Glau, por exemplo, que engravidou de 2 bebês. Eu sei, ela tem um grupo de relacionamento pequeno, que sempre encontra, que sempre sabe como que está, que sabe, e eu até sei quem é. Então isso havia em Roma, uma igreja bondosa, firme, mas que se pastoreava. E Paulo trata isso com louvor. Agora, se você está aqui há tantos anos e todo mundo corre de você, busca a Deus, meu irmão. Porque tem gente de tão ruim que morre sozinho. E o problema do diabo não é só que ele é mau, ele é velho. Se nós não trabalharmos o nosso coração para exalarmos um bom perfume e atrairmos relacionamentos para a vida, morreremos só e velhos. Então, a edificação de judeus e gentios, tão falada na carta, ela acontecia lá. E é impressionante a gente notar que essa igreja bondosa e madura, que Paulo escreve que deve aceitar o diferente, que o diferente tem que ter essa abertura de coração para se conviver com o outro que é mais maduro que ele, e tudo isso baseado numa relação de convivência. Eu, no meu pastoreio, eu conto com a ajuda de um monte de irmãos. Vocês sabem de quem eu estou falando. A minha equipe. Fulano de tal, eu sei que você é da área dele, vá atrás dele para mim. E a pessoa vai atrás, pastoreia, traz para perto. Por quê? Porque nós somos irmãos uns dos outros. Não é? Por que a gente inventa, por exemplo, essas viagens para Caldas Novas? Para gerar o quê? Relacionamento. Por que a gente faz acampamento? Para gerar relacionamento. Por que a gente faz encontro das mulheres? Para gerar relacionamento. Por que a gente faz o encontro dos homens? Para gerar relacionamentos. Pequenos relacionamentos. Pequenos grupos. Não são clãs, são grupos. De pessoas que podem ligar umas para as outras e dizerem, vem aqui. Porque hoje eu estou mal, estou numa semana difícil. Aí o amigo às vezes diz, eu não posso ir, mas eu oro com você aqui mesmo. Não é? Então é muito importante isso dentro da comunidade cristã, desde os primórdios. Vocês imaginem esses irmãos aqui, quando os imperadores pegavam eles. Você imagina um ligando para o outro, falando assim, terça-feira eu vou ser lançado da arena. E o outro companheiro falando, estou indo aí, nós vamos juntos. Então parece que hoje a verdadeira igreja de Cristo está se tornando cada vez menor, dado o crescimento da iniquidade. O amor se esfria e ela tem que caminhar com os poucos que ainda permanecem no caminho estreito. Então, relembrando, temos que ser uma igreja, repita comigo, bondosa, cheia do conhecimento. Conhecimento esse, diga, que me conduz ao pastoreio do outro. Se não, esse conhecimento, diga, não serve para nada. O conhecimento que eu tenho de Deus tem que me levar em direção ao outro. E aqueles que não conseguiram e não conseguem gerar relacionamento de bondade, por serem pessoas difíceis, ora, pede perdão para Deus. Pergunta por que todo mundo corre de mim. Deus quebra meu coração para que eu exale o bom perfume de Cristo e atraia irmãos para perto da minha vida. Ainda é tempo. O que mais que a gente aprende com essa igreja de Roma? Aprendemos que era uma igreja diaconal. Eu não sei se os meus diáconos aqui sabem, a palavra diáconos significa serviço. Todos nós somos diáconos.
As irmãs que estão dando aula para as crianças lá agora, difícil trabalho, são diáconos. Você que veio aqui com a sua presença aqui, você é um diácono. Você que oferta e sustenta a igreja, você é um diácono. E aqui Paulo, a partir do verso 16 até o verso 29, o 17 primariamente, dando início a essa ideia, mostrando que a igreja de Roma era uma igreja diaconal. Era uma igreja que se envolvia em todo o movimento evangelístico, não só da região de Roma, mas essa igreja é uma igreja universal. Se não, vejam, ele vai dizer a partir do capítulo 17. Tenho por motivo também de gloriar-me em Cristo nas coisas concernentes ao próprio Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Aqui Paulo começa a falar da vida diaconal dele, para conduzir gentios à obediência, por palavras e por obras. Depois ele continua, por força dos sinais, prodígios, pelo poder do Espírito Santo. A diaconia existe pelo poder do Espírito Santo, ela não vem de nós. De maneira que desde lá de Jerusalém e as cidades vizinhas até a cidade de Ilírico, eu tenho divulgado o Evangelho de Jesus. E eu me esforço nesse movimento diaconal de modo a pregar, não onde Cristo já fora pregado, para não edificar sobre o fundamento de outro, mas eu antes levo essa palavra, essa obra diaconal aos gentios. Paulo está dizendo que entre os judeus havia muitos outros apóstolos envolvidos no trabalho. A maioria deles, dos 12, a maioria deles trabalhou entre judeus. Ele diz, eu não fui por meio dos judeus, eu fui chamado para os gentios. Então é por isso que eu quero sair aqui da região de Jerusalém, que aqui está cheio de irmãos judeus. Eu quero ir lá para a Espanha, porque lá tem gentios. Esse era o desejo de Paulo, mostrando um movimento diaconal da igreja, que sai de Jerusalém, que vai para Samaria, que vai para a região, não é, da Judéia e que sobe para a Europa. E agora Paulo quer passar pelo centro do império e ir lá para a Espanha, anunciar a obra do Senhor Jesus Cristo, mostrando que uma igreja madura é uma igreja que é boa, cheia de bondade no sentido bíblico, é uma igreja que pastoreia uns aos outros, mas é uma igreja que avança. Ela não esquece de contar aos gentios aquilo que Deus tem feito no meio dela. Isso continua sendo o chamado diaconal e missional da igreja. Quando participamos da obra diaconal da igreja, nós não estamos apenas ajudando pessoas de lá, mas estamos adorando a Deus e cumprindo o chamado como eleitos dele. Assim como um sacerdote levava ao altar uma oferta purificada lá no Antigo Testamento, a igreja se vê levando povos à santificação pelo poder e pela obra do Espírito Santo. E a estratégia que Paulo mostra a partir do verso 22 é cada crente discernindo o seu chamado no corpo. Se não, olha a partir do verso 22. Essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar vocês. Mas agora, não tendo campo aqui está todo mundo já trabalhando, eu penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Paulo está dizendo, eu quero ir para aí, conhecer irmãos, e eu quero que vocês me apoiem na minha caminhada para a Espanha, na dependência da oração e da companhia de vocês. Ou seja, Paulo não se guiava apenas por oportunidades na sua vida diaconal, mas pela convicção clara do seu chamado, como todos temos que fazer. Amada igreja, nem todos são vocacionados a frentes pastorais, como Paulo, mas todos nós temos um papel dentro da obra e da igreja de Deus. Uma equipe. A igreja é um time em construção. Um lança o alicerce, o outro constrói as paredes,
o outro faz o acabamento. E todos são membros da mesma obra. Primeira leitura de hoje. Cristo é a pedra angular, presbítero João leu. Sobre essa pedra ele edifica a igreja. Nós, como membros dela, somos chamados de construtores. A pergunta é: qual é o nosso papel dentro desse corpo? Por exemplo, qual um dos grandes problemas da igreja presbiteriana como comunidade? Ela é uma igreja que muitas vezes ela tem conhecimento, mas lhe falta bondade. E quando ela tem conhecimento e tem bondade, falta diaconia. Se não, pergunte o pessoal que trabalha com criança, quantas pessoas nos ajudam? Pergunte o pessoal que está aí. Ontem eu conversando com a dona Silvéria, ela acampou esse movimento de mulheres aqui para edificar vocês. Não é para comer, não é para comer, a gente come em casa, come lá no Valmor. É para poder criar uma oportunidade para as mulheres mais idosas poderem conviver com as meninas mais novas, igual o Tito fala, ensinando-as a serem boas donas de casa, em gerar relacionamentos, em poder apoiar as mamães de primeira viagem, as vovós de primeira viagem, não é? Aquelas que estão enfrentando um divórcio, uma separação. Mas procure as pessoas que querem ajudar, talvez com a sua presença. A mesma coisa nós falamos com relação a dízimos e ofertas. O pentecostal, ele compra a bênção. O presbiteriano esquece dela. Nós não temos entre nós 30% de dizimistas. É um ou outro que sustenta essa igreja aqui. Porque às vezes nos esquecemos que nós temos um chamado diaconal. Por exemplo, o pessoal que toca, canta, isso cansa. Você tem que ensaiar, pegar a música, vir para cá, acaba a escola dominical, eles ficam aqui ensaiando. Para quê? Para poder conduzir liturgicamente o culto. As intercessoras, que você conta na mão, gente que sustenta a igreja com seus joelhos. A pergunta é: qual o seu lugar na obra de Deus? Nós temos um grave erro. Quando a gente trabalha a ideia missional da igreja, a gente acha que é assim, ó. Então, nós estamos todos aqui, aí eu trago aqui um colega que está pregando o evangelho, um exemplo, lá em Madrid. Aí a gente chama esse cara de quê? Pode falar. Missionário. E nós somos o quê? Porque nós classificamos Madrid como um campo mais importante do que os gentios de Inhumas? Fazemos isso. Madrid ainda é na Europa. Mas se eu trago aqui um casal que põe uma foto aqui dos menininhos pretinhos, de minoria, e eu trago um outro casal que está na Itália, como tem um amigo meu lá, tentando plantar uma igreja italiana para italianos. E ele está lá, já tem uns 3 anos, eu encontrei com ele 3 anos atrás, ele estava indo, ele não tem um italiano convertido ainda. Ele está na capital da Itália, em Roma. Aí você pega esse aqui que está no sul da África, deve ter uns 500 convertidos lá. A questão é a questão da cor. Então eu valorizo esse como um missionário, e esse aqui nem tanto. Paulo está chamando a ideia da igreja de Roma para dizer: olha, aqui na região de Jerusalém, já está na bênção. Igrejas judaicas plantadas, apóstolos constituídos, mas eu quero ir para a Europa, pregar entre os gentios. Por quê? Porque ele está
ensinando a Roma que não há mais homem, mulher, gentios, judeus, brancos, negros ou qualquer outra etnia que seja menos provável de se evangelizar do que a outra. Todos somos missionários. O vizinho do seu condomínio, eu fui esses dias à casa do presbítero Robson. Aquilo ali é um campo missionário extraordinário. É um condomínio fechado. Quantas casas tem lá, Beatriz? 175 lotes. Então vamos colocar que a metade esteja construído. Olha o tanto de famílias que tem ali. É um campo pastoral e diaconal. O seu prédio, eu já descobri lá no meu prédio que tem um dia que tem missa. Eu já estou escafrunchando um jeito de inventar um dia para ter culto. Por quê? Porque eu sou missionário. O seu vizinho, a sua rua, a sua escola, os educadores aqui. É por isso que nós temos que nos envolver com a obra diaconal. Pergunta, o próximo encontro de mulheres é dia 25 de outubro. Anota aí, 25 de outubro. Chega na dona Silvéria, que é uma senhora, cansada. Não é criança. Fala, o que eu posso ajudar? O que ninguém quer fazer? É montar as cadeiras? Eu quero montar. Faz igual Paulo. Eu não quero construir sobre o edifício de ninguém. O que é difícil? É abrir a igreja e limpar para receber os forros? Eu quero abrir, eu quero limpar. Eu quero fazer o que ninguém faz. Porque na maioria das vezes a gente quer fazer o que o outro faz. Para ser o quê? Visto. Paulo diz não. Eu quero ir para onde ninguém vê. Dar o meu melhor e cumprir a minha missão. Por exemplo, tivemos que reinventar a escola dominical, talvez você nem percebeu. Porque a dificuldade hoje de sair de casa é imensa. Eu reuni, a Geise aceitou me ajudar. A escola dominical infantil, do departamento infantil, está acontecendo agora. De 0 a 11 anos. Eu sempre tenho aqui acima de 15 crianças. Na escola dominical não estou tendo mais do que 3, 4. A estratégia, tem problema, a gente muda ela de lugar e de horário. É o que nós fizemos. Não adianta ficar aqui inventando moda, não é? Traz esses meninos para a noite, mas para isso eu preciso de diáconos. Diáconos. Por quê? Porque uma criança dessa que está ali, a Liz, tão pequenininha, ela é tão importante quanto alguém que está lá na Polônia. Ela tem a mesma importância. Paulo diz no capítulo 13, 14, ela foi compra pelo sangue de Cristo Jesus. Então, às vezes eu sento aqui e fico olhando isso aqui. Olha do lado aí. Como que uma igreja do tamanho da nossa, que arrecada tão pouquinho, faz uma edificação que hoje gasta-se o quê? 1,5 milhão, 2 milhões. Porque teve gente que se dispôs. Esse ar, lembra o calorão que a gente passava aqui? Vocês que compraram. Sabe por que a gente não está processado ainda pela junta de patrimônio que emprestou uns 500 mil reais para a gente fazer isso aqui? Porque tem um grupo aqui chamado Grupo da Prestação, de 30 irmãos, que paga a prestação todo mês. Esse é meu lugar. Ninguém está vendo. Só o neto que fica sabendo lá, quem está no grupo. Mas eu quero dar lá meu nome. Prato da bateria nós estamos sem, porque essa aqui é do Lucas. Fica difícil ele trazer. Agora ele tem que desmontar lá não sei de onde. Nós vamos arrumar 10 irmãozinhos aí com 20 conto e comprar o prato. Vou deixar minha marca aqui. Porque a nossa vida é tão pequena. Esses dias eu estava vendo uma foto do batismo da Bela.
Esse tamanhozinho. A Bela está batendo aqui em mim. O Pedro nasceu esses dias. Domingo agora ele vai fazer quantos anos? 6 anos. A nossa vida é um sopro. E eu preciso deixar como uma vela acesa. Uma vela acesa. Eu quero me consumir na obra de Deus, naquilo que Deus me chamou para fazer. E quanto mais anônimo eu for, maior é o meu galardão. Grava isso. Por exemplo, por que a gente faz essa viagem para Caldas Novas? Difícil, cara. Porque a gente tem esperança de que lá saia 2, 3 casais que vão cuidar um do outro. Porque aqui não dá tempo de gerar relacionamento. Lá dá. Que o manão ligar para o outro e falar, lá em casa o pau já foi, eu vou sair de casa. Aí o outro corre, vai não, espere aí que eu estou indo aí. Aí ora, peleja, um cuidando do outro. É por isso que a gente inventa essas coisas. Por isso que é tão importante a sua presença. Vem. Tiramos a programação do meio de semana, não é à toa. É porque a gente entende que é difícil hoje, eu não tenho horário para ter sala de catecúmenos. Eu estou com, até o namorado da Carol, eu avisei, eu estou com 5 jovens para fazer catecúmenos, não tem horário. Por quê? Porque eles não têm horário. Só se eu começar uma sala aqui 10 horas da noite. Eles não têm horário. A igreja mudou de tempo, ela não está em Roma mais, ela está aqui hoje. Onde eles vão para a escola às 7 horas da manhã, sai 5 horas da tarde. Aí eles comem um pão com presunto ali correndo e vai para o inglês, ou vai para o serviço, ou vai não sei para onde, ou vai para o cursinho, ou estuda em Goiânia, ou mora aqui e trabalha em Goiânia. E a igreja na sua diaconia tem que ir se adaptando para continuar sendo bondosa, conhecimento doutrinário inabalável nas suas raízes e no pastoreio um do outro. Então eu quero deixar 2 aplicações somente. A primeira delas, maturidade gera bondade e serviço. Uma igreja imatura passa a vida apagando fogo. Ela não avança. Basta olhar a diferença do prólogo de Paulo aos Coríntios e do prólogo de Paulo aos Romanos. Você vai ver uma igreja imatura e uma igreja madura. Segunda coisa, paixão pela obra de Deus, pela igreja, amar a igreja. A igreja não é isso aqui, é um ao outro. É uma igreja bondosa. Nosso lema esse ano, nós não soltamos a mão de ninguém. E eu tenho aprendido isso com vocês. Vocês não soltam a mão daqueles que se permitem ser guiados. Se sua mão é um cacto, ninguém vai segurar nela. Mas a maioria, nós não soltamos a mão de ninguém. E por último, a igreja não existe para se acomodar nela mesma, mas é para ser instrumento de glória de Deus entre todas as nações. Como que isso acontece na igreja presbiteriana? Talvez você nem saiba. O seu dízimo vira dízimo. A tesouraria remete 10% de tudo que arrecada para o caixa do Supremo Concílio da igreja. E da igreja regional vai 5%. Então o seu dízimo está na Espanha, está na Itália, está no Oriente Médio. Mais de 90% de toda a arrecadação da igreja vira missões. O seu dízimo vira missões. Mas não é só missões trans. Seu dízimo vira missão no Brasil. Temos a Junta de Missões Nacionais, que está plantando igreja no Piauí, no sul do Pará. Aqui, no estado de Minas Gerais, aqui numa região rica, entre Belo Horizonte e São Paulo, tem um bolsão ali de várias cidades que não tem igreja. Não é? Seu dízimo tem que ir para lá.
Mas não para por aí, o seu dízimo faz missão local, aqui na região, que é 5% de toda verba vai para lá. Eu expliquei isso para Zazá esses dias. Então, seu dízimo está aqui, seu dízimo está em Itaúsu, seu dízimo está aqui em Goianira. Seu dízimo está em um monte de congregações regionais da região oeste de Goiânia. Então, nós temos que ter alegria de fazer parte dessa obra. Agora nós vamos orar uns com os outros. Tá bom? Nós temos visitantes entre nós.